Olá galera, boa noite, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? A aula de hoje é sobre introdução à etologia. O que é etologia? Alguém já estudou sobre isso? Já ouviu falar de etologia? Não? Sim? Fala pra mim aí no WhatsApp. Ficamos online no horário da aula. Vamos discutir sobre a aula lá. Então, a etologia é o estudo do comportamento dos animais. E é fundamental para que nós humanos saibamos interagir com eles. E não só isso, mas também a compreender, como eles se comportam e como eles sentem. Eu sabendo do comportamento dele, eu vou saber o que é normal e o que não é normal, E essa interação, ela tem reflexo direto no bem-estar animal, que é o que a gente vem lutando muito para que aconteça, Que o animal possa viver bem e feliz assim como a gente, Para isso, existem 4 processos básicos de estudo. Quais são eles? Social. O que é o social? É como o animal se socializa com o seu dono, com as crianças, com outro animal, o social. Fisiológico genético. O que vem do gene, o que vem lá de trás. Por exemplo, os animais, eles vêm do lobo. Lembra que nós estudamos isso? Os lobos eram caçadores, Os lobos, eles tinham a hierarquia. Sempre tinha um que era o chefão de todos, Então, esse é comportamento que muitos animais trazem consigo. Evolutivo, eles evoluíram. Antigamente, eles eram animais selvagens, começaram a viver com os homens e foram evoluindo até ser domesticados. E o ecológico, o ambiente em que o animal vive. Se ele vive num sítio, área grande, ele vai ser um animal, muitas vezes que vai caçar, muitas vezes que vai ser mais agitado, que vai correr mais, que vai brincar mais. Viver numa casa fechada, num lugar pequeno, é um animal que vai ser mais minhoco, um animal que brinca menos, Isso aí. Então, tudo que o animal faz é comportamento. Tudo é comportamento. Cada coisinha que ele faz. E a etologia é um estudo que vem crescendo muito no mercado da veterinária. Hoje em dia, nós já temos especialistas em etologia. Pessoas que se dedicam a estudar somente sobre isso. E essa área, ela vem sofrendo um desenvolvimento rápido e cada dia mais necessário. Assim como as pessoas que se especializam em estudo do ambiente, Como efeito estufa, o impacto no meio ambiente, a poluição atmosférica, os gases, combustíveis, aquecimento global, etc, Tudo isso. Compreender a natureza, seus aspectos e os animais que compõem a natureza é um diferencial competitivo no mercado veterinário. Então, quem aí pensa em fazer uma faculdade de veterinária e não sabe qual área que vai seguir, é uma área bem legal de se pensar, sabe? O estudo do comportamento começa com a observação atenta e repetida de um animal em situações naturais. A gente tem que observar sempre o que um animal faz quando ele está sozinho, quando ele está num ambiente tranquilo, sem nenhum estímulo, É o que vai tornar possível reconhecer o comportamento natural para diferenciar de quando tem um estímulo ambiental, Por exemplo, cheguei em casa e vou pôr ração para o meu animal. Então eu venho com o potinho balançando e o animal vem todo feliz para comer. Juntou então o meu estímulo ambiental externo com a fome dele, Que é o estímulo interno dele, É saber diferenciar, Por exemplo, se meu animal brinca o dia inteiro, é um animal feliz o dia todo, eu chego em casa, ele é sempre feliz. Chega um dia que eu chego em casa e ele não tá feliz, Ele tá tristinho, ele não veio me receber na porta, ele não veio brincar. Isso quer dizer o quê? Que tem algo errado, Os comportamentos, eles evoluem para resolver problemas práticos, que é o que eu tô dizendo para vocês, por exemplo. Nessa parte de ele mostrar o que ele está sentindo, para a gente entender. E também,
eles evoluíram. Por exemplo, um lobo. A gente ia conseguir colocar um lobo dentro de casa para ser nosso companheiro, para dormir na cama com a gente? Não. Então, por isso que eles foram domesticados e esses comportamentos dele que eles tinham foram mudando com a vivência, né, com a gente. Para estudar o comportamento, nós usamos um ciclo que chama indagação, que é o ciclo da pergunta, que é, por exemplo, como, por quê e para quê. O lobo, volto a dizer, né, que é o exemplo mais fácil. Ele era um lobo, começou a viver com os humanos, né? Então, como que ele foi domesticado? Começou a viver com os humanos, né? E aí os humanos começaram a domesticar eles. Por quê? Porque gostaram de viver com eles. Viram que eles poderiam ser protetores, que poderiam ser amigos, né? E para quê? Naquela época, os animais ajudavam na defesa, né? Defendia eles, ajudavam na caça, então alimentação. E depois viraram nossos amigos. Para quê? Pra gente ter uns companheiros, né? Deu pra entender essa parte? Vão perguntando aí no grupo. O que é coetograma? É um inventário completo das condutas da espécie. Volto a dizer, lobo. Que a gente vai escrevendo tudo que foi evoluído, né? Um pouquinho de história. O homem pré-histórico, ele observava o comportamento dos animais, né? Então, eles observaram que esses animais muitas vezes vinham para caçar eles, mas aí, com a vivência, perceberam que esses animais eram bons para ajudar eles na caça, a trazer alimentação. Perceberam também que eles eram uma ótima defesa contra os animais mais selvagens que eles, né? Então, começaram a domesticar esse animal. E a isso, começaram a estudar sobre ele, a conhecer os animais para ver como trazia esses animais mais para perto da gente, né? Assim como os gatos também. Lembra da historinha dos gatos? Que eles foram domesticados porque eles ajudavam a proteger a comida do silo. Então, e também tem um grande filósofo que diz que nós estudamos os comportamentos dos animais, tentando conhecer melhor a nós mesmos. Lindo isso, né? Linda essa frase. A gente vê como que os animais têm uma importância na nossa vida, que às vezes a gente deixa isso daí passar. O termo etologia, ele surgiu na França no século XIX. Ele provém do grego ethos, que quer dizer costume, hábito. Esse estudo do comportamento começou a ser fundamentado em 3 principais, vamos dizer, métodos, né? O primeiro e o principal é a teoria da evolução de Darwin, que é a teoria da seleção natural, que é a teoria da evolução. O que quer dizer isso? Os seres, em resumo, os seres mais adaptados ao meio têm maior chance de sobreviver. Então, na época que os animais brigam por território, por exemplo, né? Os mais fortes têm a chance maior de sobreviver. Métodos comparativos, as mutações que eles vão tendo. Por exemplo, uma presa, né? Consegue se camuflar na natureza, muda a cor, né? Essas pequenas mutações para se proteger, né? Estudos genéticos, que é a evolução mesmo de pata, evolução de cabeça, a evolução anatômica que esses animais tiveram e também a evolução comportamental, né? Conforme antigamente viviam na natureza, eles viviam de uma forma, precisavam caçar seu próprio alimento, precisavam se proteger. Agora, vivem dentro de casa, por exemplo, que não precisam caçar, não precisam ficar se protegendo o tempo todo, né? Comportamento social. Tem um líder, a gente sempre vai ter um líder, vai ter um controlador, que é quem controla seu bando, né? Sempre vai ter competição na natureza por alimento, né? Às vezes em casa,
por atenção, né? Hierarquia também vem da antiguidade. Sempre vai ter um que vai ser, como dizemos, o manda-chuva, né? Temos o comportamento social, sexual dos animais, como que eles se comportam quando estão no cio, quando querem namorar, quando querem acasalar, né? Grupos etários, normalmente sempre os mais velhinhos vão saindo da hierarquia para entrar os mais novos, né? Comunicação sonora que eles têm entre eles, né? Os lobos, por exemplo, quando eles uivam, que tá chamando o bando, né? Os animais confinados, eles têm um comportamento diferente dos animais que vivem soltos, né? As interações sociais, basicamente, temos as agressivas, que é quando eles estabelecem a hierarquia, muitas vezes eles brigam entre si, quem ganha muitas vezes é quem não morre, né? Não sei se vocês já assistiram o filme do leão, do Madagascar, que ele chega e briga com o irmão pela hierarquia, né? Quem sai menos machucado é o que vai se tornar uma manda-chuva. Disputa territorial, muitas vezes também através de luta. E concorrência entre os grupos sociais. E as interações não agressivas, rituais pré-nupciais. Um exemplo legal que a gente tem é do pavão, quando ele quer namorar, quando ele né, quer acasalar com a fêmea, que ele abre todo aquele leque dele, aquela coisa mais linda do mundo, né? Cuidado parenteral, quando a mãezinha cria o filhotinho, que ela cuida do filhote, dá mamar, limpa ele, realmente é mãe, né? As brincadeiras inocentes e a cooperação. Sempre tem aquele animal que fica junto, brincando ali, sabe? Na minha casa, por exemplo, vivem cães e gatos unidos, juntos, fazem bagunça junto, dormem juntos, se lambem, tomam banho, tudo junto, sabe? Então, é aquela ligação de amizade. Principais distúrbios no cão. Eu falo do cão porque é mais fácil da gente observar e é o que a gente mais se preocupa, né? Temos um animal ansioso, né? Temos ansiedade, um animal estressado. Muitas vezes, o que a gente vê, a gente percebe um animal estressado, por exemplo, um animal que come as patas, um animal que tira pelo do seu corpo, né? Ciúmes, às vezes ciúmes de um neném novo que chega, ciúmes da mãe, ciúmes do pai, ciúmes, por exemplo, de um outro animal que chega, né, novo na residência, de um nenê que nasce, e a agressividade, né? Na verdade, a ansiedade, o estresse e os ciúmes levam a um animal agressivo. Tem animais que já chegam agressivos, né? Tudo isso é comportamental e tem que ser estudado. Às vezes, por que eu resgatei um animal da rua que ele é agressivo? Será que não é porque ele foi judiado, né? Ou resgatei de maus tratos. Muitas vezes o animal é um animal medroso, um animal que se encolhe por tudo, ou é um animal agressivo, né? Então, assim, o porquê que ele tá assim, né? Então, lembra das perguntinhas que a gente viu no começo? Como, por quê e pra quê? Como que esse animal se tornou agressivo? Apanhava? Por que esse animal se tornou agressivo? Porque ele apanhava, queria se defender? Pra quê? Para ele não se machucar? Para ele não morrer, por exemplo, né? Os ciúmes, né? Como que esse animal se tornou ciumento? Era muito grudado com a mãe teve um nenê novo, o nenê chegou, né? Por que ele se tornou agressivo? Se ele se tornou ciumento? Porque ele tá vendo que ele tá perdendo o ninho, o colo da mãe. E pra que ele se tornou ciumento? Às vezes, pra ver se consegue a atenção de volta, entendeu? Então, assim, quem pensa que o animal é irracional, eu acho que tá meio desatualizado, sabe? Porque se vocês forem ver, muitas coisas que os animais fazem, a gente fica, tipo, por quê, né? Por que meu animal age desse jeito? Se você for procurar, você vai conseguir entender a explicação disso. Como que eu posso evitar os distúrbios comportamentais? Com bem-estar
E como que eu consigo o bem-estar? Estudando o comportamento dos animais. Foi assim que os cientistas elaboraram uma forma de avaliar o bem-estar, que é uma ferramenta chamada de 5 liberdades, que é pra gente ver se essas condições de bem-estar estão corretas, né? Primeiro, se o animal está livre de fome e de sede. Segundo, se o animal está livre de desconforto. Terceiro, se o animal está livre de dor, ferimentos e doenças. Quarto, se o animal é livre para se expressar, seu comportamento natural. E 5, se ele está livre de medo e de angústia. E para sabermos se o animal está expressando o seu comportamento natural, é necessário ter o conhecimento profundo sobre o comportamento desse animal, o que requer estudos de anos e observação. Então, observar vários animais, estudar profundamente, né? Tudo isso. Muitas vezes nós achamos que estamos provendo tudo para um determinado animal. A gente está dando água, está dando comida, está dando abrigo, mas por a gente desconhecer o comportamento da espécie, podemos deixar de prover algo essencial, né? Aquele animal. Algo não relacionado à saúde física, mas à saúde mental. Um dos exemplos que eu dou por exemplo, os gatinhos, né? Os gatinhos têm a vontade, por exemplo, de caçar, né? Gostam de tomar sol, eles gostam de ar livre, e a gente mantém o gato trancado dentro de casa, por exemplo, sem poder ver a luz do sol, né? Sem poder ter uma fontezinha de água ali. Então tudo isso vai levando um animal deprimido, né? O cachorro gosta de brincar, né? O cachorro gosta de ser ativo, de fazer atividade física, né? Muitas vezes a gente tranca o animal também ali num espacinho minúsculo e deixa que ele viva ali, né? Aí o animal começa a comer pata, arrancar pelo do corpo, e a gente fala, nossa, por que ele tá assim? Se eu dou água, eu dou comida, eu dou amor, né? Tá faltando o que então? Então a gente tem que conhecer o animal para ver o que tá faltando para esse animal. Os animais, assim como os humanos, também possuem necessidades que vão além de fisiológicas. Eles precisam se relacionar com seres da mesma espécie, eles precisam interagir com o meio ambiente, né? Enfrentar desafio, né? Entre outros. Sem falar que eles são sencientes, isto é, eles sentem dor, sentem alegria, sentem medo, estresse e até sentem saudade, né? Quando o dono vai trabalhar, eles ficam lá deprimidos de saudade. Quando o dono vai viajar, ficam lá deprimidos de saudade. Quando os animais que não comem, né, que não bebem água, que ficam dias, né, até o dono voltar. Portanto, estudar o comportamento dos animais não só se faz necessário, como também é preciso que as pessoas apliquem tais conhecimentos para elevar os níveis de bem-estar deles e protejam contra maus tratos, crueldade e até mesmo extinção. Olá, humanos! Vocês já se perguntaram o que se passa na cabeça do seu pet? Hoje eu estou aqui com a Viviane, que é da Universidade Embi Morumbi, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o enriquecimento ambiental. Muitos não sabem que existe um profissional que estuda, né, esses comportamentos animais. Ele tem um nome específico? Como é que funciona essa profissão? Sim, quando a gente está falando de um distúrbio de comportamento, alterações de um comportamento que seria natural e que nesse momento não se apresenta de forma natural, a gente está falando de médicos veterinários etologistas. Então a gente tem a etologia clínica, que é uma área que cuida dos distúrbios de comportamento de cães e gatos, principalmente medo, fobia, estresse, e situações que envolvem essas condições. E depois de uma análise comportamental, como que a gente trabalha para melhorar o ambiente dele? Precisa identificar qual que é o problema de comportamento que existe. E aí a gente precisa entender 3 coisas, né? Primeiro, se o comportamento que está acontecendo ele é indesejado pelo tutor, mas é um comportamento natural, como por exemplo, meu cachorro faz xixi na roda do carro. Às vezes o tutor não gosta disso, ele quer manter o ambiente limpo, mas é o comportamento natural esperado pelo cachorro. A outra condição é identificar se o comportamento alterado está relacionado com alguma doença orgânica. Então, uma enfermidade, alguma doença que esteja gerando uma alteração de comportamento.
E ainda a gente tem a outra condição, que é o distúrbio de comportamento mental, relacionado com faculdades mentais do animal e que está relacionado com aprendizados que ele teve ou não ao longo da vida, como é o caso dos medos, das fobias, do estresse, depressão e tristeza. Como que é feito o trabalho de um etólogo e quais são os tipos de enriquecimentos? Tá, assim ó, o trabalho da etologia, o estudo do comportamento, ele envolve usar ferramentas de enriquecimento. Então, quando a gente está falando sobre o tipo de enriquecimento que a gente quer dar para ele, a gente precisa envolver o enriquecimento sensorial, que é o órgão dos sentidos do animal, a visão, o tato, o olfato, o paladar. A outra questão que a gente precisa entender é se ele precisa de um enriquecimento ambiental social, né, ou físico, ou alimentar. Então, dependendo da situação, a gente vai trabalhar atividades específicas para oferecer para ele mais enriquecimento e mais qualidade de vida. Mas trabalhar com enriquecimento significa não só você ter noção do espaço em que ele está, mas também da família que ele está inserido, de que forma que ele vive, porque você precisa se preocupar no enriquecimento com a rotina dele do dia a dia como um todo. Então existem algumas condições que fazem com que a gente tenha que diferenciar o que é um distúrbio de comportamento, né, e se ele está relacionado com alguma doença orgânica ou não. Independente de qualquer uma das duas situações, qualquer tratamento que eu venha fazer para esse animal precisa de um acompanhamento a médio e longo prazo. Então, por exemplo, um gato. Se a gente tem um gato em casa, que ele está fazendo o xixi no lugar errado. Está arranhando o sofá. Ou está arranhando o sofá, ou não está usando a caixinha de areia. Precisa ser feito um enriquecimento através de adestramento ou não e entender se esse comportamento dele está relacionado com algum distúrbio orgânico, com alguma doença associada, se é uma condição de estresse, se é uma situação onde houve mudança de ambiente ou até mesmo se é um comportamento que o tutor acha que não é adequado e que na verdade pode ser que seja adequado. Né? Pode ser normal, não nesse né? caso, né? Dos exemplos que eu dei. Mas eu acho que em suma é isso, sabe? Tem que se acompanhar sempre, porque para que a mudança do comportamento ela seja permanente, a gente precisa acompanhar do início ao fim e entender que médio e longo prazo é o que a gente espera para que haja essa mudança. Você diria que o enriquecimento ambiental é uma questão de mudança de foco? Não existe aí uma mudança de foco. O que acontece é que ele não tem tarefas a fazer. Ele é um cão que está ocioso. Né? Ou ele está ocioso demais, porque não tem o que fazer, porque está isolado, ou ele naturalmente já é um cão ansioso que precisa fazer o gasto de energia dele. E daí varia muito também de raça, né? Alguns cachorros são mais tranquilos, mais agitados. Exatamente. E aí depende das experiências que ele teve no desenvolvimento inicial da vida. Depende do quanto de positivo ou negativo aquilo ele interpretou. Então isso vai variar muito e é importante que a gente daí avalie de forma individualizada a condição daquele animal, o ambiente que ele vive, como é que é o esquema da família, para poder melhorar essa condição. Sim, e você diria que quando o cachorro é filhote, a principal fase da vida dele, para já começar o enriquecimento? Ah, com certeza. Quanto mais jovem, melhor ele aprende, né? Não que os velhos não aprendam, né? Como com a gente também aprende, mas demora um pouquinho mais. Mas essa questão da fase inicial de desenvolvimento deles, desde o seu nascimento, o contato com a mãe, com a ninhada, permanência por um tempo, fazer o desenvolvimento social, criar essas habilidades todas até 4, 5, 6 meses, ela é super importante. E ela não para por aí. Não. Ela dá sequência, ela vai continuar sendo com a mãe e com os filhotes ou sendo com a família que acolheu. Viviane, muito obrigada então por hoje, por ajudar a gente a tirar algumas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem mais sugestões de pautas, deixa aqui nos comentários, tá? Que a gente volta aqui para falar também com a Vivi. E não deixe de curtir. Muito legal esse vídeo, né? É um resumão, assim, bem interessante. Eu gostei bastante. Olá, humanos! Vocês já se perguntaram o que se passa na cabeça? E agora, pra gente parar aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês querem falar? Discutir, perguntar, né? Estamos online no WhatsApp, vamos conversando lá, tá bom, gente? Por enquanto, obrigada pela atenção e até a próxima.